Olá, um pouquinho adiantada. Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Contem pra mim como é que tá o som. Oi, 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 oi. Pra quem não me conhece, eu sou a Raíssa, do Ateliê Casulo. Sou professora de Punch Needle e hoje eu vou ensinar uma peça aqui pra vocês nessa técnica. O som tá ok? Oi, Gélcia. Conta pra mim se o som tá ok, por favor. Oi pra quem tá entrando. Tudo ok, que ótimo. Oi, Miriam. Vou esperar o pessoal entrar. Oi, oi, oi. Deixa eu já me organizar aqui. Oi, Rose. Olá. Hoje eu vou ensinar então uma peça em Punch Needle. Punch Needle é um bordado que ele é conhecido como ponto russo aqui no Brasil. É uma técnica bem antiga que hoje tá mais em alta e dá para fazer peças maravilhosas. E eu vou ensinar hoje aqui o passo a passo rapidinho de um projetinho que é um porta-copo. É um projeto pequenininho, mas para mostrar, né, as possibilidades que essa técnica tem. E por a gente estar fazendo uma live, para não ficar tão grande, ficar didática, eu escolhi fazer um projeto pequenininho. Para fazer esse projeto, eu vou utilizar essas agulhas aqui, que você encontra na Rainha dos Armarinhos. A Gelsa me mandou duas opções de tamanhos, não sei se está dando para ver certinho. Uma é mais fininha e a outra é mais grossinha. Eu particularmente gosto bastante de trabalhar com lã, então eu escolhi essa mais grossinha aqui. Essa mais fininha você consegue usar com fios de meada, dá pra você usar com fio família da Pinguim. O projetinho que eu vou fazer hoje eu vou usar o para-tapete. Eu vou então só mudar o ângulo aqui, né? Vou virar o celular para minhas mãozinhas para ficar mais fácil para entender. Deixa eu só organizar aqui. Pegar meu tripé. Deixa eu virar o celular. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a técnica, pode me mandar mensagem que eu vou respondendo. Só. Então, eu já passei, ó, eu tô usando o Etamine e eu já passei o risco aqui pro tecido utilizando carbono mesmo, tá? Cortei um pedaço de Etamine e eu vou usar um bastidor. Você pode usar um bastidor de bambu, um bastidor de madeira. Pode substituir o bastidor também por um chassi de quadro. Sabe aquelas telas de pintura que a gente encontra? Você pode tirar a lona e colocar o tecido preso com grampo de tapeçaria, de tapeceiro, né? Que é aquele grampo mais grosso. Como também pode usar tarraxinha, aqueles, como chama? Só um minuto que eu devo ter um por aqui. Percevejo. Mércia, esse tecido aqui, ele é o Etamine, tá? Todos esses materiais você encontra aqui na Rainha dos Armarinhos. Deixa eu só ajeitar aqui. Prender o meu tecido no bastidor. Pra gente bordar o punch needle, ele precisa ficar bem esticadinho. Então, independente de qual bastidor você usar, o tecido ele precisa ficar bem retinho. Precisa até fazer um barulhinho, como se fosse um pandeirinho.
Então, eu vou ajustar aqui para o meu tecido ficar bem esticado, porque isso facilita bastante na hora de bordar. Então, tá bem firminho. E aí, como eu comentei, eu vou usar... Oi, eu acho que a live caiu. Esperar o pessoal entrar de volta. Que caiu aqui, não entendi o porquê. Eu acho que foi a conexão com a internet. Então, como eu tava falando, eu vou usar essa agulha aqui. Eu acho que com essa câmera dá até pra ver a diferença, ó, de espessura de uma e outra. Esse material da agulha é um material de latão. E aí essa agulha, ela tem essa, tá vendo que tem 3 bolinhas aqui e nessa aqui tem 4 e aqui tem 3. O que serve isso aqui? É o controlador de altura do ponto, tá? Em breve eu já explico, né, como que funciona na prática isso aqui, mas é só para mostrar para vocês. Então, eu vou usar essa mais grossinha aqui, já que eu vou usar o fio para tapete, que é um fio que eu gosto bastante de usar por aqui. Gente, se tiver travando, o som tiver ruim, vocês me falam. Então, aqui, ó, eu tô usando o fio para tapete. Para passar o fio nessa agulha, como que a gente faz? Eu vou passar dentro dessa argolinha primeiro e eu vou trazer aqui pro buraquinho da agulha. Tá vendo? E eu vou puxar, porque esse fio ele precisa entrar lá na agulha, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, tá vendo? Entrou. Ele precisa entrar por completo na agulha para funcionar. Então, tá deslizando, ó. Então, a primeira dica que eu dou em relação à agulha, porque assim, essa técnica, ela é a mesma para qualquer espessura de agulha que você estiver usando e qualquer agulha que você for usar. O que eu te indico é, o fio ele precisa deslizar muito bem dentro da agulha, tá? No cabo assim da agulha. Se o fio estiver travando, ou substitui a agulha por uma mais grossa, ou troca o fio por um mais fino. Então, aqui no caso, tô com a para-tapete e eu vou usar aqui no pontinho 3. Para começar a fazer essa técnica, eu vou colocar a minha agulha no meu tecido e tá vendo essa partezinha aqui? Eu preciso chegar com essa partezinha até o fim aqui do tecido, ó. Então, do outro lado vai ficar assim. E aí, para fazer o ponto, eu vou levantar a agulha com calma. Assim que a minha agulha sair aqui no tecido, eu arrasto para fazer o próximo ponto. Então, minha agulha fica aqui no cabo. Eu levanto. Assim que eu percebo que saiu aqui, ó, do tecido a ponta da agulha, eu arrasto para fazer o próximo ponto. Então, a técnica, ela é basicamente isso, tá? E aí temos esse ponto que eu chamo de ponto reto e o avesso do ponto reto é o ponto relevo, que fica esses arquinhos aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver bem, mas ele fica um felpudinho. Então, essa técnica a gente consegue usar 2 pontos diferentes. O ponto do projeto, o direito do projeto vai ser esse ponto aqui, então eu tô bordando pelo avesso, por isso que eu deixei esse fio aqui, ó, pra fazer o arremate depois, tá? Então, a técnica é assim, os pontos eles se formam dessa forma. E você consegue bordar, né, fazer o ponto com qualquer espessura de fio diferente.
Então, eu vou primeiro contornar esse desenho para depois preencher. Acho que voltou. Aqui na minha cidade tá chovendo, gente, então a internet tá oscilando um pouco. Tanto que eu não tô nem no meu ateliê, eu tô bem aqui perto do roteador, porque eu fiquei com medo disso acontecer mesmo. Aí, conforme cai um pouco o sinal, ele fica no 4G. Então, seguimos aqui, que eu acho que agora voltou. Então, como eu estava falando, eu vou preencher, eu vou contornar primeiro o desenho para depois preencher ele e os pontinhos ficam assim. Estão vendo os passarinhos? Então, cheguei aqui, ó, agora eu vou começar a preencher. Opa, que eu puxei aqui o fio, ai meu Deus. Você pode segurar a linha embaixo ou não. Eu tô usando aqui, ó, a minha mão como suporte pro bastidor não ficar reto aqui na mesa, porque se ele ficar reto, a minha agulha, ela bate aqui e não deixa formar o ponto. Então, eu tô aqui, ó, com a mão aqui embaixo. E aí, se eu sentir que não tá segurando o ponto, se o ponto não tá se fazendo sozinho, eu posso ir segurando ele. Essa técnica a gente chama de punch needle, e punch needle, traduzido assim ao pé da letra, significa agulha de soco, que é por esse movimento que a gente faz para o tecido, para o ponto se fixar no tecido, né? Tanto que é muito normal, conforme a gente está bordando, o tecido ir cedendo um pouco no bastidor. Então, conforme o tecido ele vai cedendo, a gente vai puxando na lateral e arrumando para ele ficar sempre o mais esticadinho possível. Tentando fazer bem devagarzinho aqui para ver se dá para entender como que funciona os pontos. A distância desses pontos aqui, ó, eu posso fazer um pontinho mais curtinho e um pontinho mais longo. Isso também é uma questão bem pessoal, tá? Você pode decidir qual é a melhor forma, dependendo da textura que você quer deixar no seu bordado. Uma outra dica é sempre deixar o fio que sai do novelo bem solto, para não ter nada tensionando esse fio que sai aqui da agulha, tá? Se tiver alguma coisa tensionando esse fio, o ponto ele não fixa no tecido. O meu tecido já tá começando a dar uma afrouxadinha, então eu já vou dar uma leve puxadinha aqui nas laterais. Qual tecido você recomenda utilizar? Rogério, seguinte, o tecido, ele depende muito da espessura da agulha que você quer utilizar. No meu caso, como eu tô usando uma lã bem grossinha, eu tô usando para tapete, que é um fio que eu gosto muito, porque eu acho que ele dá um preenchimento bem legal. Mas, você pode usar espessuras mais fininhas como essa daqui, que aí dá pra usar com fios, sabe aquelas lãs de bebê? Dá para usar com fio de meada também. Então, nessas espessuras mais finas, eu recomendo utilizar tecidos com tramas mais fechadas, como o algodão cru. Dá para usar no etamine também. Um linho misto funciona.
No caso aqui de fios mais grossos, eu indico tecidos com tramas mais abertas. Aqui nesse caso, ó, o Etamine, tá vendo que dá pra ver a traminha bem aberta? Ele funciona muito bem. Eu gosto de lavar o Etamine antes de utilizar ele para fazer o bordado, porque quando a gente lava, ele perde um pouco aquela goma e fica mais fácil para fazer os pontos. Também dá para usar o linho misto. Dá para você utilizar a tala garça, dá para usar juta nesses fios mais grossinhos, nessas espessuras mais grossas. Então, ó, conforme eu vou bordando, eu vou virando o bastidor. Esse fio eu vou deixar aqui porque é o fio que a gente vai arrematar depois. Muito legal, estou fazendo com a minha filha, cada um faz a sua parte. Que legal, Rogério, depois se você puder, me manda que eu quero ver o projetinho. Essa técnica, na verdade, ela é conhecida há muito tempo, inclusive essa agulha aqui, ela era muito usada antigamente. E eu conversei com a minha avó, por um exemplo, quando eu comecei a fazer essa técnica, e ela me contou, né, que isso era uma técnica que se usava na escola, como atividade, sabe, extracurricular, assim, porque é um tipo de bordado que dá pra fazer com criança, o que é muito legal. Depois, se vocês quiserem também conhecer as possibilidades que dá pra fazer de projetos com essa técnica, eu convido vocês, depois da live, a entrarem lá no meu perfil, que no meu perfil tem bastante projetinho. Então, dá pra ter realmente uma ideia melhor do que dá pra fazer. Tem almofada, tem tapete. Tem algum perigo da agulha rasgar o tecido? Mércia, então, por um exemplo, se eu estivesse usando essa agulha aqui com um tecido com uma trama bem fechadinha, como um algodão cru, a agulha ia rasgar a trama do tecido, tá? Conforme eu fosse fazer os pontos eles não ficariam no tecido, porque a agulha iria rasgar a trama. Então, é por isso que eu falei, né, que depende da espessura de agulha, eu indico um tecido diferente. Então, as mais fininhas, como essa, eu indico usar tecidos com tramas mais fechadinhas. E essas que são mais grossinhas, eu indico esses tecidos com tramas abertas, justamente, né, para o ponto ficar no lugar, não rasgar o tecido, não ter problema com isso. E o Etamine, eu gosto de lavar ele, porque tirando essa goma, também fica mais maleável, então a chance de rasgar o tecido é bem pequena. Ó, esse ganchinho aqui, ó, ele acabou puxando o meu ponto aqui, tá vendo? Quando isso acontece, o que dá pra fazer? Eu vou pegar minha agulha, minha tesoura, e vou levar esse pontinho lá pra baixo novamente, ó. Tá vendo? Então, eu vou seguir contornando. E aí, essa técnica, o que dá pra fazer? Por um exemplo, finge que eu terminei aqui de bordar. Eu vou segurar aqui embaixo o ponto, eu vou levantar a agulha e vou cortar. Então, de repente, eu tô num projeto aqui que eu já preenchi desse lado, quero começar a preencher do outro lado. Então, eu posso cortar ali, arrematar, né? Deixar o fiozinho pra arrematar e começar aqui.
tá? Então, a gente tem essa liberdade de ir caminhando com a agulha, né? Não desfaz os pontos. Como a gente tá numa live, para ficar mais rapidinho, mais didático, né? Mais legal também, eu trouxe aqui um outro projetinho mais adiantado, porque eu quero ensinar também a parte de arremate, tá? Então, eu tenho esse projetinho aqui, ó, que eu já bordei o coraçãozinho e comecei a bordar o fundo. Então, eu vou trocar aqui rapidinho. E o meu etamine, ele tá vendo, com esses fiapinhos aqui, justamente porque eu lavei ele. Então, ele vai ficar todo... Tá vendo que ele tá todo desfiando, mas não tem problema, porque depois a gente vai cortar essa parte pra arrematar. Então, aqui o mesmo esquema, deixa o tecido bem puxadinho. Então, aqui no caso, ó, eu estava bordando, né? E já deixei esse aqui finalizado para ficar mais adiantado. Tá vendo que eu deixei o fiozinho mais curtinho para vocês visualizarem melhor. E eu comecei, então, ó, a fazer o fundo. Eu contornei o coração para dar um destaque. E já delimitei aqui, ó, até onde vai o meu bordadinho. Então, eu vou bordar essa parte agora que tá sem nada. Vou trocar o fio da minha agulha. Para trocar é só puxar. E aí, vou pegar meu fio novo. Ó, lembrando que o fio, ele precisa ficar lá dentro da agulha, ó. Tá vendo que eu não vejo o meu fio aqui? Até porque essa partezinha da agulha, ó, ela é fechadinha. Então, meu fio, ele precisa ficar dessa forma. Vou puxar aqui bastante fio que sai do novelo para deixar bem frouxo. Oi, Gisele, boa tarde. Tudo bem por aí? Então, vou começar a preencher aqui. Ah, eu tô toda hora puxando o fio. Como não soltou o ponto, eu tô cortando aqui pra ficar mais fácil. Essa parte aqui, ó, eu tenho um projetinho quase pronto aqui, que fica mais fácil, acho que, pra eu explicar. Essa parte seria o verso, e aqui é onde eu estou bordando, que é no avesso. Como eu quero esse projetinho, ele vai ser um porta-copo. Então, ele fica mais fácil sendo direito esse ponto felpudinho. Então, a gente tá bordando pelo avesso do projeto, tá? Tanto que, quando a gente borda nesse ponto aqui, que é o ponto relevo no avesso, o desenho ele precisa estar no avesso. E se você, de repente, quiser fazer um projeto com esse ponto aqui sendo direito, e esse projeto for escrito ou algum desenho específico, você borda pelo avesso e aí você precisa espelhar esse desenho,
tá? Porque aí é do outro lado que a gente tá bordando. Então, aqui nesse caso, é o avesso. Ó, e aí eu tô toda hora, tá vendo? Puxando o fiozinho aqui, ó, que tá enroscando nessa travinha. Então, eu posso... Aqui no caso, não soltou todos os pontos, não soltou o ponto em si, né? Não saiu o fio mesmo, só saiu um cabinho do fio. Então, eu posso cortar, que não tem problema. O jeito correto para bordar é sim, ou eu posso bordar aleatório, tipo bagunçado? Você pode bordar bagunçado, não tem problema. E assim, o sentido do ponto é você quem escolhe também. Você pode fazer, igual eu tô fazendo, né? Eu tô bordando em sentido circular, né? Conforme eu tô fazendo o preenchimento, eu tô fazendo esse preenchimento circular. Mas você pode, por exemplo, pegar daqui e aqui e bordar esse espaço primeiro e depois cortar e vir para esse espaço. Não tem problema. Um tecido que não é nem um tecido na verdade, né? Que é uma tela, e eu sei que tem aqui na Rainha dos Armarinhos também, a tela da Talagarça. É uma tela legal pra gente praticar essa técnica, porque aquela tela já furadinha, eu tenho um pedacinho aqui, ó. Já essa tela furadinha, então fica mais fácil pra gente praticar os pontos, né? Como fazer os pontinhos nela. Então, de repente, se você quiser começar a se aventurar nessa técnica e tá curiosa, enfim, compra um pedacinho de talagarça, compra a agulha, o fio e treina, que funciona muito bem a talagarça também. Eu só não estou usando a talagarça porque eu vou fazer um tipo de arremate, como vai ser um projetinho pequenininho, que com o Etamine vai ficar melhor. Tá? Porque a talagarça, ela é uma tela estruturada, né? Então, assim, não dá muito bem pra costurar, enfim. Ó, eu tô toda hora puxando o fio. Aí, tá vendo? Ó, saiu um fio só um cabo do fio, né? Que o paratapete, ele tem 3 cabos. Então, eu vou cortar aqui que não tem problema. Eu vou até depois dar uma fechadinha aqui, pra ficar melhor. Deixa eu botar pra cá pra vocês visualizarem melhor. Então, aqui no meu caso, eu tô bordando de forma circular. Não sei se dá pra ouvir o barulhinho que faz da agulha no tecido, que eu acho muito terapêutico. Gosto bastante.
Ó, igual aqui no caso, tá vendo que já praticamente fechou, né? Então, na hora que eu for fazer a próxima volta, aqui já vai estar completo. Então, eu posso cortar o meu fio aqui e começar do outro lado, que não tem problema. E aí, gente, eu só tô cortando esses fios aqui, porque depois eu vou passar uma cola nesse fundo, que essa cola, ela vai deixar os pontos bem firmes. Qual é o nome desse bordado? Mércia, ele é conhecido como ponto russo. A gente chama de punch needle também. Tá bem em alta esse bordado agora. Eu te convido a depois da live dar um pulinho ali no meu perfil, @casulo, com 2 As, que tem bastante peça diferente que eu faço nessa técnica. Eu acho que é legal pra gente ter, né, conseguir visualizar essas opções de projetinhos que dá pra fazer. Dá pra fazer tapete, dá pra fazer almofada, eu faço quadro de parede. 1001 possibilidades. Ó, aqui no caso, acabei essa partezinha aqui. Eu subo a agulha, corto um fio, deixo um pouquinho de fio aqui para arrematar depois, para não correr o risco de soltar. E eu posso começar aqui, ó, numa parte aleatória, não precisa seguir uma regrinha. Posso fazer 2, 3 pontinhos e cortar, não tem problema, tá? E aí ele vai ficando com esses fiozinhos aqui no final. E aí, né, como eu tô fazendo aqui estilo Ana Maria Braga, já tem um adiantado aqui do ladinho pra live não ficar tão chata, não ficar tão comprida e ficar fácil, né, pra vocês acompanharem todos os processos. Eu já vou pegar esse bordado então, que eu quero mostrar algumas coisinhas depois que tiver tudo bordadinho, o que tem pra fazer. Ó, tá vendo que tem até um pontinho elevado aqui. Então, vou trocar novamente. Eu não vou nem usar o bastidor, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, ó, depois do bordadinho feito, né, ficamos aqui, ó, com vários fiozinhos. E o lado que vai ser o direito do projeto, deixa eu tentar arrumar o celular aqui, pera só um minutinho. Esse lado aqui, ele vai ser o direito do projeto, né, que ele é felpudinho assim. Então, pode acontecer o que aconteceu aqui, ó, tá vendo que um ponto ficou um pouquinho mais alto que o outro? Ó, acho que dá pra ver direito. Eu tenho duas opções, ou eu posso vir aqui no avesso e procurar esse ponto, dar uma puxadinha e ver, ó, eu já vi que é esse ponto aqui. E puxar, dar uma puxadinha, ou eu posso cortar esse ponto. Bem rente aqui, ó, que não vai ficar aparecendo, tá vendo? E aí aqui uma outra coisa que dá pra fazer pra destacar bem os desenhos, tá vendo que, ó, não tá tão certinho a divisão do vermelho com o branco? Eu venho com a pontinha da tesoura e vou ajeitando, ó. Vou arrumando os pontinhos. Rogério perguntou se tem sugestões de desenho. Rogério, 1000 possibilidades. Se você quiser dar um pulinho no meu Instagram depois, que lá tem bastante... Tem até desenho abstrato, né? Tanto desenho abstrato quanto desenho mesmo. Dá pra fazer estrela, coração. Eu dou aula de bordado russo. Eu tenho um curso online dessa técnica. E eu tenho bastante aluna que tá trabalhando com isso
para fazer motivos infantis. Então, assim, porta-maternidade com inicial, esses desenhos mais florzinha, fica bem bonitinho. A Gisele falou que é uma delícia bordar ponto russo, eu amo. É uma técnica muito prática, muito versátil. É aquele tipo de artesanato mesmo que a gente faz e dá uma relaxada, sabe? Então, ó, eu vou ajustando os pontinhos para ficar com esse desenho mais destacado. Pode ser com a ponta da agulha também. Eu prefiro a tesoura, que eu acho que fica até mais fácil. Então, você pode ir fazendo isso assim para organizar os pontinhos e deixar uma divisão de cor mais ressaltada, sabe? E aí, para fazer o arremate e a gente ter, né, esse projetinho aqui que é um porta-copo. Qual é o próximo passo? Terminei a parte do bordado, eu vou então cortar bem rente esses fios aqui que ficaram dos pontos. Eu deixo para cortar esses fios realmente só na hora de finalizar o projetinho para não correr o risco de desmanchar, tá? Porque se a gente cortar antes, pode ser que de repente eu enrosque ou eu puxo aqui sem querer e solta muito fácil. Aí, Gelson, que legal que você tá gostando, fico feliz. Então, ó, cortei bem rente, tá? Tenho mais um aqui. E eu vou cortar esse tecido, eu vou deixar uma margem aqui de mais ou menos uns 2 dedinhos. Deixa eu só pegar uma tesoura maior, que vai ficar mais fácil. Então, ó, vou cortar em volta. Deixa, né, uma margenzinha maior para não faltar tecido. Antes sobrar do que faltar, não é mesmo? Deixa eu tirar um pouco o zoom, que eu acho que vai ficar melhor. Então, tá vendo, ó? Deixei essa margem. Essa aqui tá até grande, pode ser um pouquinho menor. E aí eu vou fazer um picote aqui pra gente finalizar. Então, ó. Com a outra tesoura vai ser mais fácil. Eu venho com esse picote até... Ixi! A tesoura não tá muito boa. Tem que ser esse mesmo. Eu venho com esse picote até a pontinha aqui mesmo, ó. A gente vai virar esse tecido pra dentro depois. Então,
toda a lateral cortadinha dessa forma. Eu vou, com a ajuda de uma agulha, deixa eu só localizar a minha aqui. Eu vou usar fiozinho de costura e deixa eu achar minha agulha aqui na mesa, só um momento. A gente fica fazendo live e aí vou usando as coisas, deixando aqui no lado e fica uma bagunça. Aqui, achei. Então, com uma agulhinha e um fio de costura, eu vou costurar essa margem de tecido aqui pra dentro. Se você não quiser costurar, você pode colar também. Mas como a gente tá em live, não vai dar tempo de secar para eu fazer o próximo passo, eu vou costurar, até porque eu acho que fica um pouco mais reforçado esse arremate. Vou passar aqui. Opa. Vou usar 2 fios na agulha, porque eu acho que fica mais reforçado. Dá um nozinho aqui. E então eu vou levar esse tecido aqui pra dentro e vou passar um alinhavo. Só realmente pra unir, né, esse tecido com esse bordado, pra gente poder forrar depois. A gente, por aqui o dia tá uma delícia pra bordar mesmo, tá chuvinha, tá friozinho. Se não quiser fazer essa parte da costura, pode colar também com cola de tecido ou cola branca. Eu indico mais a cola de tecido, nesse caso. Aí você cola, né, espera secar para depois fazer o próximo passo. Como a gente não tem esse tempo, eu tô fazendo com a costurinha mesmo. Eita. Gélcia faz e já me mostra que eu quero ver. Gente, todos esses materiais que eu estou usando, vocês encontram aqui na Rainha dos Armarinhos, tá? É só falar com a Gélcia ou com as meninas. Tá? Vocês querem os materiais para fazer o projetinho da live, que as meninas já têm a lista também. Como meu fio acabou, eu vou fazer um nozinho aqui para já cortar o outro. Limpar a mesa.
Vou seguir alinhavando pra gente poder colocar o forrinho. Aí, pra fazer essa costura, eu tô pegando o bordado aqui e desse outro lado não acontece nada, tá? Então, pode costurar tranquilamente, que não vai aparecer do outro lado. Vou dar um nozinho aqui para arrematar. E vou cortar. Deixa eu tirar os fiapinhos aqui da minha mesa. Então, ficou assim, com a margem de tecido toda costurada para dentro e o direito vai ficar assim. Tô incomodada aqui com um pontinho, posso arrumar com a tesoura, com a pontinha da tesoura. Eu vou organizando. Para deixar mais conformativo. Então, agora, o próximo passo é forrar esse suporte de copo, né? Para ficar uma vez mais bonitinho, enfim. Você pode usar qualquer tipo de tecido aqui. No meu caso, eu vou usar, e já até deixei, eu vou usar o feltro, mas você pode forrar com tricoline, com qualquer outra coisa. Tem um outro material que eu sei também que tem no armarinho, Rainha dos Armarinhos, que você pode usar aqui nesse caso, que é uma resina, antiderrapante, tá? Então, fica à vontade. Para colar esse feltro aqui e tampar, né, esse avesso, ficar um avesso mais bonitinho, eu vou utilizar a cola de pano. Então, vou abrir a minha aqui. Pode passar bastante, tá? Para não correr o risco de soltar com o tempo. E pode passar aqui no bordado também. Geralmente, eu finalizo o bordado, né? Como arremate de ponto do bordado, eu uso a cola mesmo. Acho que tá travando para vocês? Que aqui para mim parece que tá, às vezes. Então, ó, passei a cola. Vou colocar o feltro. E aí eu recomendo, para deixar bem certinho, né, e secar bastante, você vir com, de repente, um livro, algum peso aqui em cima e esperar essa cola secar para ficar bem grudadinho, tá? Evita ficar mexendo muito na hora que tá secando a cola, para as laterais ficarem bem grudadinhas. Uma outra coisa que você pode fazer aqui é vir com um alinhavo aqui nessa margenzinha, pegando o feltro com o tecidinho, tá? Aí você pode fazer isso depois que essa cola secar. Então, aqui tá até sobrando um pedacinho de feltro, eu vou cortar.
eu recomendo vir com um pezinho aqui para ficar bem retinho. E aí, o feltro, algumas pessoas acham que ele fica um material que desliza bastante, sabe? Eu não acho tanto, mas se você quiser, por via das dúvidas, para esse material não ficar deslizando, você pode vir com essas colas de silicone, sabe? E dar uns pontinhos, fazer uns pinguinhos assim, que aí ela vai dar essa função antiderrapante. Então, o projetinho ele fica assim. E aí depois você pode vir com um copo. Quer ver? Eu tenho um copo aqui, vou usar de exemplo. Fica um suportezinho de copo. Fica bem bonitinho. A Mércia perguntou se for tapete de chão, como finalizar o avesso. Você pode finalizar dessa forma que eu fiz aqui mesmo. Você pode deixar uma margem de tecido, né? Depois que você borda. Você deixa essa margem de tecido, coloca essa margem pra dentro do tapete. E aí depois você pode usar ou essa resina que eu falei, antiderrapante, ou você pode vir com um tecido por cima para esconder o avesso. Deixa eu tirar meu celular aqui do tripé. Que dá super certo também. Depois, se você quiser, Mércia, dá uma olhadinha no meu Instagram. Lá eu tenho vídeos mostrando como fazer remates, como que funciona o bordado em si. Mas dá pra você fazer basicamente igual eu fiz aqui. E aí, depois que você finaliza e a cola estiver seca, 100% seca, você pode passar um alinhavo pegando o tecido do forro com o tecido do bordado, para ficar um arremate bem reforçado mesmo. Como é um tapete, né, a gente usa bastante, precisa lavar, enfim. Então, eu recomendo isso. Então é isso, gente, esse é o projetinho. Eu vou até depois ver se eu consigo tirar uma foto do passo a passo e eu mando para as meninas para elas deixarem aqui no feed do Instagram, para vocês consultarem sempre que quiserem, tá? Essa técnica é uma técnica que está muito em alta, dá para fazer diversos tipos de projetos. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado didático, né, que tenha dado para entender. Eu não vou ficar mexendo muito aqui, porque como eu acabei de colar, eu preciso esperar secar. Eu vou até colocar um pezinho aqui em cima, para ficar bem retinho depois. Pode substituir a cola de tecido que eu usei aqui no caso, ó, eu usei essa cola pano. Pode substituir essa cola pela cola branca. Eu só não recomendo muito a cola branca, porque dependendo do tecido que você usa, na hora que a cola seca, ela deixa o tecido marcado, sabe? De repente, se você quiser usar cola branca com tricoline, que é um tecido mais fininho, pode ser que a hora que ele seque ele fique bem durinho ou fique com a marca. A cola de tecido, cola pano, eu sei que não acontece isso, tá? Então, dá pra usar se quiser. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o projetinho, sobre essa técnica em si? Se tiverem, pode me falar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa técnica, ela é bem rapidinha assim, né? É claro que depende do tamanho do projeto. Eu, por aqui, costumo fazer projetos bem grandes, mas esses projetinhos assim são projetinhos fáceis e rápidos de fazer. Também é uma boa opção. O fio para tapete, ele vem na meada, né? Uma meada de para-tapete, que no caso eu usei duas cores. Então, uma meada provavelmente vai dar para fazer uns 10 porta-copos. Então, né, fica um projetinho para venda, assim, que tem um custo bom pra gente, que é artesã. Para o tapete temos também até... Sim, exatamente. A tela também é antiderrapante. Até aquela cola, né, que ela tem a função de antiderrapante, que a Gelsia comentou comigo que também tem na Rainha dos Armarinhos, é uma boa para usar para tapete, porque essa cola ela deixa o ponto bem resistente para lavar. Tapete geralmente é uma peça que a gente precisa lavar bastante, né? Essas pecinhas assim a gente não lava com tanta frequência, mas se precisar lavar também pode, que não desmancha, tá? Pode lavar na máquina, mas eu recomendo lavar à mão. Eu já fiz alguns testes na máquina aqui e funcionou. E a talagarça, então quem quiser estiver entrando agora nesse universo do ponto russo, quer estudar, quer praticar, né, para ver se é uma técnica que gosta, eu indico bastante a talagarça. E eu sei que aqui na Rainha dos Armarinhos também tem bastante. Tem a talagarça grossa e a talagarça fina.
e é uma telinha bem legal para praticar essa técnica. Bom, gente, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida pode me mandar no direct, que eu respondo com toda a disposição. No meu Instagram tem bastante projetinho que dá para fazer com essa técnica, tem bastante dicas também, né? Tem vídeos com dicas, tem bastante conteúdo legal por lá. E quem quiser, segue aqui a Rainha dos Armarinhos, pede para as meninas a listinha de material que eu usei para fazer esse projetinho, que elas passam para vocês já comprarem e fazerem por aí também. Então é isso, muito obrigado, né, por todo mundo que participou, espero que vocês tenham gostado. Ari, o meu Instagram é Casulo, K-A-A-S-U-L-O, Casulo com 2 A. Uma graça, obrigada, Gisele. Então eu fico por aqui, um beijo, bom final de semana para todo mundo e quero ver todo mundo fazendo punch needle, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma técnica que é uma delícia. Um beijo, gente, boa tarde.